Bem-vindo! Hoje o tema que a gente vai falar um pouquinho é sobre uma ferramenta excelente e super prática que ela se chama Matriz SWOT. Antes de entrar nesse tema, eu queria abordar com você um gráfico onde ele vai traduzir um pouquinho do que a gente espera com o resultado da Matriz SWOT. Vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho e eu queria começar esse vídeo aqui hoje com vocês trazendo uma frase de um maestro que se chama Herbert von Karajan. Ele fala assim: quem decide pode errar, quem não decide já errou. Então isso traz uma reflexão para a gente que as decisões presentes vão impactar diretamente resultados futuros. Você precisa agir agora para colher depois. Tem um ponto que o empreendedor precisa entender. O empreendedor, ele sempre precisa estar plantando. Ele sempre vai estar plantando. E no início, ele planta com as duas mãos. Com as duas mãos. Ele não colhe. A grande maioria dos empreendedores colhe muito pouco no início. Então você tem que estar plantando com as duas mãos. Quando você vai avançando nessa linha do tempo, você começa a colher, mas colher apenas com uma mão. Você não colhe com as duas mãos. Você colhe com uma mão. E com a outra mão você continua plantando. Então você colhe com uma mão, planta com a outra. Porque você sempre vai estar um passo à frente da zona de conforto. E você perde essa questão do estágio de estar parado no tempo com relação a alguma atitude que você precisa desenvolver. Então foca nisso. Se você quer resultado futuro, a hora de plantar é agora. E o tempo todo você vai estar plantando. Vou passar com vocês agora um gráfico que eu queria trazer uma análise simples. Ele se chama análise de hiato. O que a gente está falando aqui? Você tem aí uma linha de impulso, que é uma linha onde você trabalha de uma maneira normal, onde você não tem nenhum tipo de ação específica. Então o seu negócio, para que ele atinja nessa linha de impulso os 50 mil reais, por exemplo, de vendas que você gostaria no mês, ele vai levar muito mais do que 3 anos. Tá? Por quê? Porque não existem ações que vão alavancar essa venda de uma maneira específica. Isso a gente chama de hiato de planejamento. Por quê? Porque a gente vai traçar aqui nesse momento uma linha que se chama linha potencial, que é uma linha que vai acelerar as ações que você precisa desenvolver e ela vai trazer um resultado mais rápido para o seu negócio. Ok? Então, existem 4 formas de você preencher o hiato. A primeira forma é você melhorar as operações atuais. Então, você precisa otimizar seus recursos, melhorar a prestação de serviço, melhorar a forma que o seu produto se apresenta. Então, de alguma maneira aí, a gente precisa melhorar as operações. Segundo estágio que a gente pode alavancar essa linha do impulso atual para o potencial é desenvolver novos produtos. Então você precisa às vezes criar e pensar em quais formas você pode desenvolver novos produtos para o seu cliente. Terceira forma, desenvolvimento de novos mercados. Entender quais as praças que você atua, como é que você pode desenvolver novos mercados, identificando o nicho, o segmento, como você vai atuar em cada modelo e trazer para isso o resultado da sua empresa e o resultado que você precisa para alavancar a sua receita. Quarto ponto e último aí é a diversificação. Então como é que você consegue estabelecer uma linha de serviços e produtos que seja um leque de opções para que você consiga aumentar o ticket médio, aumentar a recorrência em vendas, aumentar a sua receita diretamente ligada ao que você faz hoje no seu negócio. Esse preenchimento do hiato são esses 4 estágios que eu queria trazer para vocês, porque eles vão fazer a conexão com uma ferramenta que a gente vai usar muito hoje, que vai ser a matriz SWOT. Essa matriz ela vai ter um modelinho abaixo para você clicar num arquivo e você pode iniciar o preenchimento da sua análise do seu negócio com base na explicação que a gente vai passar para aqui nesse dia de hoje. Bom, a matriz SWOT ela tem 4 grandes razões para ser utilizadas. A primeira dela é você conseguir avaliar a situação atual. Então é quase que um raio-x do seu negócio. Você precisa parar e entender hoje o que funciona bem, o que não funciona bem. Tá? Segundo ponto muito importante é você tomar decisões estratégicas bem direcionadas.
não existe uma necessidade de você trabalhar arduamente e intensamente o tempo todo. Você precisa gastar energia com as coisas que são direcionadas e certas. Então, às vezes, poucas ações, mas bem direcionadas, são muito mais valiosas do que diversas ações praticamente pulverizadas e com pouca sinergia para o seu negócio em termos de resultado. Tá? Terceira importância hoje que a gente vai trazer aqui da matriz SWOT, ela ajuda hoje no planejamento seu e nos ajustes necessários para o seu negócio. Então você precisa hoje trazer essa visão do que deve ser feito, como deve ser feito e a prioridade que você vai elencar nas ações para a sua empresa. Quarto ponto e último, você comunica e alinha com a equipe. Quando você tem uma matriz SWOT bem desenhada, fica bem mais fácil você traduzir e comunicar para a equipe, seja ela uma secretária, seja um ajudante, um coordenador, um gerente, como é que você vai desdobrar essas ações dentro da sua organização. A matriz SWOT ela se divide em 4 grandes quadrantes e eu vou dividir com vocês aqui agora 2 quadrantes que significam as forças internas da sua organização. Então é da porta para dentro. Então força e fraqueza você está analisando da porta para dentro. Quando a gente fala sobre os outros 2 quadrantes, que é oportunidade e ameaça, a gente está falando da porta para fora. Então fica claro o seguinte, é importante você identificar as forças da sua empresa, as fraquezas da sua empresa, da sua organização. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui bem claro, tá? Eu tenho uma clínica odontológica. Então vou dar aqui alguns exemplos de força, por exemplo, de um consultório, tá? Uma equipe altamente qualificada de dentistas e assistentes, uma recepção altamente preparada para reter e engajar o cliente em algumas vendas ou determinadas vendas, que é foco hoje da sua clínica, do seu consultório. A localização ela pode ser muito conveniente, e aí no centro da cidade, com fácil acesso, número de passantes alto. Modernos equipamentos, então lá você tem um microscópio que vai auxiliar no tratamento de canal, você tem lá uma gama de serviços ou produtos que vão trazer um maior retorno e receita diretamente ligado à venda do seu negócio para o seu público-alvo. Então isso são pontos fortes, por exemplo, de uma clínica, tá, odontológica. Pontos fracos que a gente poderia trazer para essa clínica como exemplo, tá? Questão de pontualidade, então atrasos recorrentes, altos custos nos tratamentos, então é uma clínica que às vezes ela apresenta um custo muito alto para determinados tratamentos e com isso ela perde vantagem competitiva no mercado. Quando você traz essa fraqueza, você percebe que isso não agrega valor ao que você está fazendo, então é um ponto de atenção, porque ela literalmente ela pode estar ligada com uma oportunidade que você deixa de enxergar ou ganhar na hora de executar o serviço. Pontos fracos ainda que a gente pode trabalhar na parte da clínica, ausência na parte de marketing. Então eu tenho uma comunicação muito fraca com o mercado e não consigo criar uma referência para o meu negócio. Então isso também pode ser visto como um ponto fraco. Então existem N possibilidades que a gente poderia aqui elencar e aqui a gente está trazendo um exemplo para que você possa desdobrar para o seu negócio. Lembrando, forças e fraquezas são da porta para dentro, não é da porta para fora. Então são pontos dentro da sua organização. Trazendo ainda o exemplo dessa clínica, o que a gente poderia trazer como oportunidades? É o aumento do cuidado com a saúde bucal, ou aumento de trabalhos relacionados a estéticas, a estética que pode ser relacionado diretamente à venda do nosso produto ou do nosso serviço. Explorar, por exemplo, planos de pagamentos flexíveis com o uso de facilidades do mercado de consórcios, e aí existem N possibilidades que podem ser trabalhadas como facilidades numa forma de pagamento para o determinado serviço. Parcerias com escolas, parceria com empresas, são oportunidades de crescimento também que poderiam ser trazidas para dentro do negócio da clínica, que está sendo um exemplo citado aqui hoje. Quando a gente fala, por exemplo, sobre ameaças dessa clínica, é tudo aquilo que pode, de uma maneira externa, ameaçar o meu negócio. Então, por exemplo,
Uma política de reembolso para pagamentos dos planos de saúde, dos convênios, isso passa a ser uma ameaça. É, o excesso de concorrência de outras clínicas que trazem um serviço muito igual ao que eu já presto. Então eu preciso entender como que eu vou agregar valor e sair da concorrência como um ponto diferencial. A análise SWOT, ela traz essa visão muito clara do seu negócio dentro desses 4 quadrantes, da visão interna e externa. Então eu queria trazer aqui para vocês que é fundamental você conhecer, bater essa radiografia do seu negócio para você começar a traçar um plano de ação e elencar prioridades para que você consiga identificar quais são as suas fraquezas hoje que te impedem de aproveitar oportunidades. E quais são os seus pontos fortes que você tem hoje que vão te ajudar a superar as suas ameaças que vão aparecer com o passar do tempo e que vai refletir no resultado do seu negócio. Então eu preciso que você pare hoje e pense em como desenhar esse arquivo para que a gente possa conversar um pouquinho no nosso próximo encontro. Um grande abraço.